Você já ouviu o termo pais tentantes? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 1 em cada 10 casais no Brasil apresenta problemas de fertilidade. E são os casais que não desistiram do sonho de ter filhos biológicos que recebem esse nome. E para falar sobre como potencializar a fertilidade, sobre como saber esperar o momento certo, tratamentos adequados, o que realmente significa a infertilidade, tantas outras questões, eu recebo hoje a ginecologista Leci Amorim e a psicóloga Daniele Queiroz. Preste bastante atenção na nossa conversa, eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Se não é esse o seu caso, você conhece alguém, tem alguém perto de você, alguém na sua família e para quem você vai poder levar essas informações também e ajudar, não é? Tudo bem, queridos? Muito obrigada por terem vindo, Daniele. Muito obrigada pela Leci. Vamos começar explicando, então, quem pode ser considerado infértil, qual casal que entra nessa estatística aí, doutora Leci? Primeiramente, eu queria agradecer muito o espaço. Quanto mais eu falo, assim, a gente tem que expor, a gente tem que falar, os casais eles têm que entender o que é, porque às vezes eles têm até dificuldade de serem orientados o melhor momento de procurar. Então, o casal que deve ter uma avaliação pelo especialista é aquele casal que está tentando engravidar há mais de 12 meses e que não acontece a gravidez. Então, aqui já se faz indicada a investigação, sempre do casal. Então, o marido é participativo nessa consulta, não é uma consulta ginecológica, é uma consulta de infertilidade, então abrange o casal. E são muitos exames que nós vamos avaliar. Para a mulher, a gente tem que investigar as duas principais causas, que seriam causa de fator tubário, então a gente identificar se tem algum problema nas trompas e na questão da ovulação. Além da ovulação, quando a gente pensa em óvulo, a gente tem que pensar em idade, em reserva ovariana, se ela está dentro da faixa dela ou não. E para o homem seria o espermograma, que é a avaliação do fator masculino. Né? Inicialmente seriam esses exames básicos. Isso. E é interessante você ressaltar, já começar a nossa conversa falando sobre esses 12 primeiros meses, porque eu conheço casais que às vezes têm 6 meses que estão tentando, 5 meses já estão desesperados, achando que tem algum problema, que não conseguiram. Eu sempre falo, não, gente, calma, eu já aprendi, até porque eu vivi uma situação parecida, já aprendi com tantos profissionais que eu recebo no programa. A partir de 1 ano, aí você tem que investigar se você não conseguiu engravidar. Porém, tem um adendo. Para pacientes acima, mulheres de 35 anos, faça isso a verdade. Então, a partir de 35 anos, deu 6 meses de tentativa e não acontecendo a gravidez, deve-se sim avaliar, que é muito diferente de tratar, né? Então, para quê? É porque a gente sabe que existe uma janela ideal para paciente engravidar. E com o tempo, isso vai piorando. Então, piora a qualidade de óvulo, diminui a quantidade de óvulo. Então, o que a gente quer com essa antecipação da avaliação é não deixar aquelas pacientes, aquele casal que tem alguma infertilidade sabida, passar mais 6 meses tentando, sendo que não aconteceria, ou provavelmente não aconteceria uma gravidez. E então, o tempo é crucial, né, doutora Leci? E não para, né? Não para, não espera. Daniele, quanto que o psicológico influencia nessa questão da gravidez? Bem, obrigada, Márcia, né, pela oportunidade de voltar ao programa. Isso é maravilhoso. Nós que agradecemos a sua presença. Bem, essa questão realmente ela é bastante complexa, é muito importante as pessoas elas terem muita paciência, né? E o primeiro momento é a pessoa ou o casal, né, procurar realmente ajuda médica, né? Conforme a doutora Leci aqui mencionou sobre esses cuidados, a questão da janela e descartado essas questões orgânicas, né, doutora Leci, aí nós vamos tratar a questão da mente, né? Porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a ansiedade, a preocupação, o pânico, ele gera realmente esse retardo, né? Retardo no sentido assim, de atrasar esse sonho, que é muito gostoso, né? Ser vivenciado. Com certeza. É incrível isso, né? Como a gente tem que entender sempre que nós somos um ser completo, né? Nós não somos desligados, o corpo é totalmente desligado da mente, né? Das emoções. Então, como a gente sabe que as nossas emoções influenciam totalmente no nosso corpo, assim como a gente somatiza algumas doenças, a gente também bloqueia outro tipo de coisa boa, né? Digamos assim, nesse caso. Então, é muito importante trabalhar como um todo esse casal que está tentando aí, depois dos 35 anos, a mulher, a partir dos 6 meses, eles já procurarem ajuda, né? Sim, mas o primeiro profissional que eles devem procurar realmente é um ginecologista, né, doutora Leci? O primeiro é o ginecologista. Porém,
no Brasil, a gente não tem muita cultura da questão da infertilidade. Então, o que a gente percebe no consultório do especialista é isso. Às vezes a paciente que fica 2, 3, 4, 5 anos, faz um exame, volta, espera mais um pouco, espera mais um pouco. E o que acontece? Ela perder aquela janela tão importante dela de tempo, de idade, né? Então, deu 12 meses, não aconteceu antes dos 35, 6 meses após os 35, você já pode procurar o especialista, né? Hoje em dia a gente está à disposição, não precisa de encaminhamento, é só marcar consulta e fazer essa avaliação inicial. Isso, e esses exames que você disse, que são os principais, os primeiros exames que o casal vai fazer, né? Existem casais que fazem exames antes de se casar, que é o ideal até, né? E na realidade, esses exames não são exames pré-nupciais, não são para avaliação de fertilidade. São mais para uma questão de compatibilidade de sanguínea ou mesmo sorologias, né? Para doenças sexualmente transmissíveis, porque aí sim iniciam-se as relações desprotegidas, né? Então essa seria a intenção dos exames pré-nupciais. A avaliação da infertilidade é só mesmo quando tem a infertilidade. Verdade. Bom, e no caso por exemplo, desses casais, quais são os principais problemas que impedem realmente essa gravidez, essa gestação? As causas, elas são bem divididas. Mais ou menos uns 35% para fator feminino, 35% para fator masculino e em 20% mais ou menos das causas, os dois vão apresentar alguma alteração. No fator feminino, divide-se entre fatores de trompa, né? Então obstrução tubária ou alterações de obstrução total, ou questão de dificuldade ovulatória, o que é muito comum. Hoje em dia a gente chama muita atenção para a endometriose, que está cada vez mais tendo sua participação. Né? Então, isso tudo a gente tem que investigar. Isso é visto na consulta. Além dos exames, também uma consulta com o especialista é muito importante, porque a gente faz uma conversa, uma investigação pelo histórico, histórico dela, familiar, do marido. Então, é muito rico, né? Essa consulta ela é importante. Com certeza. Você está falando aí, eu estou vivendo, me relembrando tudo que eu já vivi, né? Que eu já fiz a esterossalpingografia. Que não é um exame fácil, não né? É um exame fácil. Não é um exame eu tive endometriose, fácil. inclusive, até pouco tempo. Quer dizer, as pessoas acham que depois que você tem filho, você não tem mais endometriose. Não, também é um mito. Na verdade, eu continuei com endometriomas. Tirei útero, tirei tudo. Bom, enfim. Mas é uma história, é um assunto, né, que a gente que viveu, que passou, vai lembrando um filme, mas como vale a pena. Com certeza. Né? Tudo vale a pena. Você pesquisar, você procurar saber e tratar naquilo que pode ser tratado, né? Com certeza. A gente vai fazer uma pausinha na nossa conversa, depois a gente volta a conversar mais sobre esse assunto. Quero saber mais também da Daniele. Ótimo. Tem 2 minutos ainda. É porque a Mariana falou, eu não calculei bem o tempo. Ela falou que tinha 3 minutos, já até que já tivesse passado. Ok. Mas então, vamos saber um pouquinho mais de você, Daniele. Como trabalhar isso nos casais? Essa questão de tirar a ansiedade, de ajudá-los a ter essa paciência, esse tempo para relaxarem um pouco mais, para conseguirem, de repente, porque alguns casais são detectados que não tem problema algum, não é, doutora? Infertilidade sem causa aparente. Isso. E aí a gente vai trabalhar o psicológico, que pode ser o causador também. Né? Exatamente. E como trabalhar isso? Bom, dentro desse aspecto, né, do querer engravidar, você tem a questão do tempo. E hoje a gente vive numa sociedade de corrida contra o tempo, né? A sociedade do fast food. E aí você tem os pais, as mulheres, por exemplo, que querem tentar carreira, né? Querem se efetivar nesse sentido. E aí chega um momento em que não dá mais tempo e aí surge a vontade, a necessidade de querer ser mãe, querer ser pai. E aí a corrida contra o tempo ela fica mais, como se diz, tem que ter mais coragem nesse caso. E eles buscam realmente o consultório, as sessões terapêuticas. Então, para entender um pouco desse contexto, né? E o que eu trabalho exatamente é a preocupação. Preocupar-se de algo que ainda não aconteceu é um problema, porque aí gera não só ansiedade, mas como também as mulheres, elas começam a deixar de olhar para si, né? E olham para as amigas que já engravidaram, e aí a questão da idade também já é complicada. O homem também, ele também tem essa preocupação no mesmo sentido. E aí a gente faz o seguinte, olha, comece a desfocar desse querer, né, tão necessário nesse momento, e vamos cuidar mais de você.
né? Porque vai acontecer, tudo é um processo. Então, Sim. quando a pessoa ela começa a ficar mais tranquila, mais calma, aí ela consegue alcançar o objetivo mais rapidamente, né? Que bom. Depois a gente conversa mais então sobre isso. Ok. Alguns casais, inclusive, que depois que desistem de ter o filho biológico, adotam um filho, Sim. depois engravidam, né? Tem Existe tantos casos muito. assim. Cria um Muitas relax. vezes por causa disso, né? Por causa desse descanso, da mudança de mentalidade, de Isso. foco. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Meninas, obrigada. De nada, Agora tem uma outra menina aqui me esperando. Nós vamos conversar com a Ana Reis, que é nutricionista, e vem ensinar para a gente sobre como potencializar a fertilidade também através dos alimentos. Não é isso, Ana? Oi, Márcia. Obrigada, Eu tudo que em agradeço você. o convite. Tô Obrigada. muito feliz de estar aqui com vocês. Nós também, muito felizes de ter você. Já sei que esse lado aqui é o lado mal. Na verdade, eu não gosto de... Você não gosta de chamar esse lado de mal, não? Eu não gosto de separar o mal do ruim. O mal do ruim, ó, isso é um lapso, isso aí, ó. Isso é o mal do ruim. Aqui tem o mal e tem o ruim. Não, Porque, na tadinho. verdade, o que acontece com a alimentação? A gente tem que ter equilíbrio, né, Márcia? Para Então, biscoito assim, recheado tem equilíbrio? Você acha que se você comer um biscoito recheado uma por vez, ano. vai fazer mal? Não vai, Não, né? não vai. Uma soja, por exemplo. Tem pessoas que a soja está aqui porque tem pessoas que acham que a soja faz mal, né? Interfere na gravidez. E, na verdade, não é isso. Mas né? ela não é boa para fertilidade? Não, ela é ruim? Não tem nenhum estudo assim Ah, tá. comprovando essa eficácia, Entendi. não. Entendeu? Nem pro bem, nem pro mal. O café está aqui por quê? O café não é do mal, não, gente. O café, eu não vi que era o café. Café é meu amigo. É o café. Eu amo o café, ele é O que muito meu amigo. acontece com o café? Às vezes a pessoa tem mania de tomar muito café, toma café depois do almoço, e isso pode interferir na absorção de ferro, né? Entendi. Que o ferro é muito importante na gestação, né? Na gravidez. Então, por isso, ele está aí desse lado, tá aqui só do com lado de alerta. cá. E É aí, só tomar pouco, então não é abusar, isso, né? é só não abusar, exatamente. Verdade. Mari, fala de novo que meu ponto estava fora das orelhas aqui, ó. E aí a gente tem as massas, né? Que são as massas de farinhas, né? Farinhas brancas, que não é ruim só para quem está querendo engravidar, mas para todo mundo, né? Então vai elevar a glicemia. Então, para quem está com resistência à insulina, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito também na pessoa que está querendo engravidar, resistência à insulina. Então, você vai colocar alimentos integrais, né, carboidratos integrais, evitar esses alimentos que são de massas ruins, com gorduras ruins também. Gordura trans terrível, né? Biscoito recheado, a gente sabe que realmente é muito açúcar, muita gordura. Muito açúcar. E é algo que, aqui, claro, né, gente, que a Ana trouxe 4 exemplos, mas existem mais também, né? Existem Todos os do vários. grupo das farinhas brancas, de muito açúcar, de muita gordura, esses todos têm que ser evitados não só para quem quer engravidar, mas para todos nós, né? exatamente. Uma saúde. E claro que eu acho que se a gente mantém uma vida saudável em termos de alimentação e atividade física ao longo da nossa vida, isso vai ajudar muito a gente em tudo. Com certeza. Inclusive na fertilidade, Com né, Ana? certeza. Eu falo assim que para você montar uma alimentação para quem está querendo engravidar, é uma alimentação saudável para a vida toda, né? E a gente sabe que a gente começa esses hábitos desde cedo, na amamentação, depois você vai introduzindo pequenos alimentos para o bebê e a criança vai acostumando com esse hábito, Sim. né? Só que a gente cresce e a gente separa um pouco aí essa alimentação saudável em função da correria do dia a dia, da nossa cultura alimentar, que a gente tem uma alimentação muito industrializada, né? Verdade. E então a gente acaba evitando um pouco aí essa alimentação saudável. A gente, infelizmente, né, a gente aprendeu muito com os americanos, né? Mudamos os nossos hábitos muito para pior, Sim. né? Com a cultura importada que veio dos fast food, dos industrializados, que é uma vida corrida, muito mais rápido, muito mais Sim, prático. claro. E as pessoas abriram mão da comida de verdade, de fazer a Claro, comida, de sim. utilizar o alimento que a gente tem tão rico Tão no rico. Brasil, né? E acessível também. Sim. E a gente não pode substituir de jeito nenhum. Como você disse muito bem, claro que uma vez ou outra você comer
né? Não vai ter problema, mas no dia a dia a nossa alimentação tem que ser realmente a mais saudável possível. Mais equilibrada, né? Exatamente. Então vamos falar das do bem agora. Vamos falar aqui. Então, eu falo que um corpo para estar, o casal que está querendo engravidar, ele tem que estar com um corpo equilibrado, né? E, assim, nutricionalmente, ele tem que estar equilibrado com todos os nutrientes que ele precisa para produzir hormônios, né? Os hormônios sexuais, para manter esses hormônios também funcionando bem. Então, ele precisa de uma gama de nutrientes, que são os antioxidantes, as vitaminas, né? Aí entra as vitaminas do complexo, né? B, o complexo B do ácido fólico, né? As verdinhas, verdes escuras, que é muito importante para a maturação das células. A vitamina B6, né? Que está na banana, ela é muito importante também para as células nervosas, né? Então, pessoas que têm problema de pressão, que às vezes precisam controlar isso também. Os antioxidantes, no licopeno, aí já tem vários artigos falando como que esses antioxidantes são importantes para poder manter a parede do ovário, né, mais resistente, receber o óvulo, e manter também os espermatozoides mais fortes, mais ágeis. Mais ágeis, mais ativos. Mais ativos. Muito bom. E aí a gente tem a vitamina C da goiaba, do limão, o licopeno do tomate, vitamina A, que todos fazem parte do sistema de antioxidantes. E aí a gente tem também, né, as castanhas, que são as oleaginosas. Eu amo. Castanha do Brasil, as nozes, né, que todos têm. Né, todas as castanhas entram aí, né? Todas as castanhas. E aqui a gente tem o selênio, né? O selênio, o zinco, está no nozes, que é um mineral muito importante também nesse processo de evitar envelhecimento, né? Todos fazem parte desses antioxidantes. Que ótimo. Maravilha, Ana, muito obrigada. Deu para a gente aprender bastante. A gente está atento à nossa alimentação, colocar cada vez mais natureba na nossa alimentação, né? A gente tem uma natureza maravilhosa, riquíssima, como eu falei, o Brasil é rico em frutas, legumes, verduras e a gente precisa abusar mais delas, Exatamente. Né? É resgatar, né, aquilo que a gente aprendeu lá com os nossos avós, comer comida de verdade. É verdade. Obrigada, viu, amor? Daqui a pouco a gente vai se encontrar lá para provar a nossa comida de hoje. A gente vai conhecer a história de amor e fé que uma mãe que não desistiu do sonho de gerar. De uma mãe que não desistiu do sonho de gerar. Vamos ver? O sonho da gravidez. Vamos conhecer agora a história da mamãe Rayane, que juntamente com seu esposo enfrentou um longo caminho em busca do tão sonhado positivo. Oi, Rayane, conta pra nós um pouquinho da sua história, como foi a trajetória antes da vinda do Lucas, os desafios, os medos, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem? Então, foi um longo período, né, de espera e sempre orando, pedindo a Deus, porque o meu maior sonho era ser mãe, sempre foi ser mãe. E foi um longo caminho, 1 ano e 9 meses, nessa espera, nessa tentativa. Foram muitos choros, medos, muito medo de não poder ser mãe, mas sempre acreditando, né? Crendo que Deus ia realizar esse sonho. Nesse período de 1 ano e 9 meses, foram muitas cobranças. A família, amigos. Sempre, né, quando a gente casa, pergunta, e agora? E os filhos? E eu já estava naquele processo de espera, de querer mesmo, de ter o meu bebê. E assim, cada mês, a cada ciclo que passava e não acontecia, era muito frustrante. Provavelmente você fez muitos exames para saber o porquê que não estava engravidando. Teve algum diagnóstico que você não poderia engravidar? Ou poderia, mas ainda não era chegado o momento, teria que esperar mesmo? Como foi?
Então, Carla, nesse período eu fiz muitos exames, alguns até bem caros, né, que são bem aprofundados mesmo. A minha médica, conforme foi dando 5 meses, 6 meses, e por eu ser uma mulher jovem, né, meu esposo também ser um homem jovem, e não acontecer, né, a gestação, ela foi me passando alguns exames. E no fim ela falou: Rayane, olha, tá tudo bem com você, você não tem nada, é questão de você esperar. E essa palavra esperar, para mim, era muito difícil. Então, de tanto esperar, chegou o grande dia. Como foi saber que estava grávida? E como foi a reação? Como foi para você, para seu esposo, para a família, amigos? Olha, Carla, foi uma coisa muito sobrenatural. Eu tenho um sobrinho de 1 ano. E ele estava com 4 meses quando ele foi apresentado na igreja. E eu fui nessa igreja com a minha irmã para ser apresentada. E lá nessa igreja, uma irmã, ela, no final do culto, ela chamou a minha irmã, porque ela não conversava comigo, né, não a conhecia. E ela falou comigo: olha, o Senhor acabou de me falar ao meu coração que a sua irmã vai ter um bebê. E aquilo ali para mim foi uma palavra de alento, sabe? Porque eu pedi ao Senhor uma resposta. Senhor, por que tanto tempo? O Senhor estava me ensinando, na verdade, né? Aí confiar e esperar nele. Na segunda-feira eu falei com meu marido, falei assim: eu acredito naquilo que o Senhor me falou. Compra um teste de farmácia que nós vamos fazer esse teste e vai dar positivo, em nome de Jesus. E assim meu marido fez. Então nós fizemos o teste é de 5 minutos. Quando deu uns 2 minutos não marcou nada, Carla. Eu falei: ah, meu Deus, não acredito que não é esse ciclo. E aí coloquei o teste em cima da pia e saí. E meu marido veio pegar o teste. Quando deu 5 minutinhos mesmo, exato, começou a aparecer uma listinha bem fraquinha. E aí meu marido veio assim pra fora da casa. Eu chego até a arrupiar, Carla, porque é muito emocionante, sabe? Deus é tremendo. E aí eu fiquei assim, sabe? Falei: não acredito, meu Deus. E meu marido: moça, tá grávida. O que eu mais queria era ser mãe. E aí começou a nossa jornada de vitórias e alegrias, que é o nosso filho, né, o Luca. Então deixa um recadinho para as mães tentantes. O que eu posso dizer é que acreditem e não desistam. Porque, igual a Carla falou, o propósito do Senhor é a família, né? E o Senhor tem prazer nisso, em ter a família unida. O Senhor mesmo disse: crescer e multiplicai-vos, né? Então, acreditem, creem em Deus, que Ele pode fazer, Ele pode realizar o maior sonho, né? Que no caso, o meu era de ser mãe. Aqui querendo morder esse bebê, que lindo, que família linda, graças a Deus. Um beijo para vocês, Deus abençoe muito vocês também que estão assistindo. Então, de repente, aí, né, a gente brinca e fica com a boca cheia d'água, né, querendo filho, querendo mais bebê, querendo curtir. Deus tem um tempo certo para tudo, Deus tem a forma certa, mas você precisa buscar ajuda. Deus deixou tudo à nossa disposição, né? Você não pode ficar aí simplesmente esperando as coisas acontecerem. E eu estou aqui com as minhas convidadas que estão hoje no programa comigo, Ana Reis, que é nutricionista, doutora Alessi, ginecologista, e a Daniele, que é psicóloga. Nós estávamos conversando e vamos continuar aqui um pouquinho também batendo esse papo diante dessa delícia. Nós vamos conversar primeiro ou vamos comer primeiro? O que vocês acham? Tá tentador, vamos conversar um pouquinho, depois a gente come, né? Para a gente não ficar achando que a gente está com a boca suja, com os dentes sujos. Mas a gente estava até conversando sobre fatores
E eu queria que, já que a gente está diante da comida, né, doutora Leci, também a Ana, nutricionista, e também a Daniele, todos vocês três têm a ver com esse assunto. Um dos fatores que também podem impedir ou dificultar, né, a fertilidade, a fertilização, no caso, a gestação, gerar um filho, é a obesidade, não é, meninas? Sim. E a gente vê cada vez mais aumentando, né? Então, e para nós, a gente vê claramente uma piora da qualidade, não só da fertilidade feminina, como da masculina também. Né? Então afeta também, a obesidade afeta a fertilidade masculina também. Os homens negligenciam muito essa questão, mas isso existe. Então, a obesidade para ambas as partes é ruim. Então, a gente estava conversando antes, né, o quanto é importante esse casal que está tentando engravidar, ele realmente fala assim, bom, agora é o meu momento, é o momento de eu me cuidar, de eu estar o mais apto possível para ter essa gestação. Os dois. E os dois. E é bom que os dois vão juntos e mudam o estilo de vida, né? É verdade. Não é isso, Ana? E aí, a gente fala, né, Leci, até o baixo peso também interfere, né? Também. Porque a pessoa, a mulher, ela não consegue ter uma ovulação legal. O excesso de atividade física também, hoje em dia, é muito em moda, né? Mário, Mário, fala de novo com o meu ponto. Ah, tá. Eu mudei o ponto de orelha, gente, vocês que estão em casa, de vez em quando eu mexendo na orelha, e essa orelha de cá, ele não tá comportado, ele tá meio rebelde nesse lado de cá, ele foi feito pro lado de cá. Mas esse microfone aqui é muita coisa numa orelha pequena só. Então, de vez em quando você me vê aí com a mão na orelha, é por isso que ele está saindo do lugar e eu não estava escutando a Mariana me orientar aqui em relação ao tempo. Mas, então, é isso mesmo, é muito importante, como a gente falou ali, não é, Ana, na hora que você estava falando sobre alimentação, a alimentação que a gente tem ao longo da nossa vida, ela é boa para tudo. Sem dúvida. Para tudo que a gente quiser, né? E aí a gente precisa entender que a gente multiplica isso. Quando a gente até falou assim, o leite materno, na verdade, vai começar até antes, né? No ventre, quer dizer, a minha alimentação nutrindo o bebê no ventre. E aí vai virar esse ciclo. Depois que ele vai crescendo, eu como mãe, eu tenho que providenciar para a minha família, nutrir a minha família do melhor que eu tiver, né? Eu tenho uma palavra que é uma palestra e é também uma mensagem que nós temos que proporcionar nutrição espiritual, emocional e física, material para os nossos filhos, para a nossa família. O que a gente tem proporcionado para eles? Né? O que você compra na sua casa? Porque quem compra são os pais, não é? Ou sua mãe. Tem gente que, né, em casa é sua mãe. E eles vão crescer com esse processo e esse hábito alimentar, não é? Daniele, quais outros bloqueios, por exemplo, as pessoas podem ter que atrapalham elas até se entregarem verdadeiramente a esse processo de gestação? Sim. Bom, um dos pontos, a gente iniciou falando sobre a questão da carreira, né, tanto para a mulher quanto para o homem, mas a gente tem um outro quesito do medo, né? Muitos pais, né, trazem traumas em relação a ter filho, como é que vai ser esse momento, né, o que vai acontecer, né? Querem, mas tem um monte de medo. Tem um monte de medo. Tá difícil demais criar filho, esse mundo tá complicado. Exatamente. É multifatores, na verdade. Então, geralmente não é só um fator, não é só um, né? Ele vem associado de vários outros. E aí eu trabalho na área cognitivo-comportamental, então eu lido com comportamento o tempo todo, né? E gestar é comportamento, né? Maternar é uma ação, né? Em que se deve, a mãe deve se apropriar desde quando esse bebê já estiver no sonho, na vontade, né? E aí essa pessoa chega no consultório, a gente brinca, olha, tá na hora de respirar, florzinha, e soprar a velhinha, para se manter calmo, focado naquilo que deseja, mas não tão focado, porque o foco demais vai gerar ansiedade. Sim. Né? E aí a mudança de comportamento advém exatamente de mudar as crenças limitantes. Eu não consigo, eu não posso, pelo contrário. Verdade, muitas coisas que aconteceram, né, na infância, ao longo da vida, ela vai trazer essa bagagem toda e que bom que você pode ajudá-las. Na verdade, existe uma equipe multidisciplinar para trabalhar essas questões, né? Todas. Então, você que por um acaso conhece alguém ou você que está assistindo a gente, se encaixa nessas questões, procure ajuda. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.